Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez a gente tem trazido um vídeo aqui, da mensagem da palavra de Deus. E hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre a armadura de Deus, Você já foi para algum combate alguma vez e teve que usar alguma armadura? Provavelmente você já deve ter visto nesses filmes, de Hollywood, esses outros tantos filmes que tem esse cenário que envolve guerras, envolve muitas coisas, E no meio de uma guerra, sem dúvida, a gente pode ter certeza que vem muitos ataques, Da esquerda, da direita, as flechas do alto, A parte de baixo, E aqui eu resolvi falar hoje sobre como você pode vencer uma guerra espiritual. Outras pessoas dizem uma batalha espiritual. Eu sei que esse termo parece ser um pouquinho escasso, Que as pessoas não têm costume de falar isso. Mas, amados, isto existe. Existe sim sempre uma guerra espiritual entre o bem e o mal, Se a gente pudesse ter uma visão ampla em relação a isso, a gente ia ver que tudo que está ao nosso redor, todas as coisas do nosso redor, são coisas que muitas das vezes tem o dedo do inimigo, E talvez você está aí pensando, mas como que você luta com alguma coisa invisível, Como que você vai poder lutar com algo que você não está vendo? Quando você luta com algo que é visível é fácil, Mas e quando você não vê? É por isso mesmo que Deus nos deu uma armadura espiritual, Então toda aquela pessoa que é salva, ela tem agora uma armadura espiritual. O que é uma armadura espiritual? Uma armadura espiritual é aquela que você precisa entrar em combate, sabe? A todo tempo a gente está envolvido em conflitos, seja por opressão do maligno, ou nós possamos estar também muitas vezes envolvido em locais que o ambiente está muito pesado, O ambiente não está agradável. Então eu quero dizer para você que é muito provável que você já passou por isso, Que você sentiu um lugar que de repente, sabe, aquele lugar não era para você estar ali, você sentiu uma opressão sobre aquele lugar que você estava e você queria sair dali. Amados, a gente precisa entender que da mesma forma que Deus, ele enviou o seu filho Jesus Cristo e morreu na cruz do Calvário, ele, quando você aceita ele como seu único e suficiente Salvador, o pacote vem completo, Eu costumo dizer assim, Você é salvo, mas também você agora tem uma armadura espiritual. O que acontece muitas das vezes é que muitas pessoas elas deixam de vestir essa armadura espiritual, E elas acabam deixando alguma coisa. É deixar de orar, deixar de ler a palavra do Senhor, deixar de buscar as coisas espirituais. E nessa ocasião de que as pessoas deixam muitas das vezes a armadura espiritual de lado, elas são atacadas pelo inimigo, E é claro, se você for para uma guerra e você de repente usar alguma armadura, E você não vestir ela completa, algum dardo inflamado vai te atingir. Eu gosto muito de comparar essa história, o que está escrito sobre a armadura espiritual, sobre a história de Davi e Golias. Mas eu quero que você leia comigo, lá em Efésios capítulo 6, e você vai ver sobre a armadura espiritual. Acompanhe comigo. Lá diz assim, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados, olha que interessante, Esse versículo, de Efésios capítulo 6, falando sobre a armadura de Deus, esses versículos que a gente leu, faz muito da gente lembrar de Davi e Golias,
Davi, ele era um homem que, como cada um de nós, o que ele fez? A armadura que tentaram vestir em Davi não serviu nele, né? Era muito pesado, ele não conseguia se locomover com aquela armadura. Mas ele foi combate àquele gigante Golias. E o que eu quero dizer com isso? O que isso tem a ver com o versículo que nós lemos aqui hoje? Tem a ver que quando você tem armadura espiritual, você pode apagar os dados inflamados do inimigo. Talvez para muitas pessoas a visão ocular humana ia dizer que Davi provavelmente seria esmagado por aquele gigante Golias. E é verdade, aos olhos humanos é assim, mas a armadura de Deus estava com ele. E quando nós temos a armadura de Deus ao nosso lado, a gente pode ter certeza de uma coisa, que nós estamos protegidos pelo Senhor. Não é o tamanho do gigante ou não é a força do gigante, mas nós devemos confiar totalmente no Senhor, sabe? Ir para o nosso trabalho, ir para a escola, ir para qualquer outro lugar que nós formos, nós estarmos revestidos da armadura de Deus. Amados, tem pessoas que às vezes elas nem oram mais, né? Às vezes antigamente elas levantavam na parte de cedo, oravam, buscavam a Deus, e hoje talvez nem seja isso mais, né? Talvez não digo perder o costume, mas talvez a pessoa já vai, levanta da cama, o primeiro contato que ela tem já é com o smartphone, o primeiro contato que ela já tem é com qualquer outra coisa, mas que não é primeiro Deus. Então a gente precisa repensar isso e a gente precisa estar preparado, porque o inimigo, ele ataca na hora que você pensar que está tudo tranquilo, que está tudo resolvido na sua vida, então vai vir o inimigo. E ele é astuto, ele ataca mesmo, e você precisa estar revestido. Você vai para a guerra, mas você não tem que ir para a guerra sem sua armadura, né? Você precisa vesti-la. E quando você veste ela corretamente, não adianta nada você ter, né, a armadura toda completa e você largar ela em casa. É como se fosse uma pessoa que vai para o seu trabalho, numa lavoura, por exemplo, e em vez de levar a enxada ali, né, para capinar alguma coisa assim, ele deixa sua ferramenta de trabalho. E amados, para a gente trabalhar no campo do inimigo, a gente precisa estar vestido, mas não por nós mesmos, mas pela proteção do Senhor. Somente o Senhor pode dar essa proteção para nós, porque a gente sabe que trabalhar no campo do inimigo é arriscado. É arriscado porque muitas das vezes você vai sofrer, você vai ter que passar por lutas, ter que passar por tribulações, e pessoas, muitas vezes, elas não querem estar preparadas, elas não querem confiar no que o poder de Deus para estar junto com elas ali com aquela armadura que é espiritual que elas vestiram, talvez elas não confiem. Sabe aquele tipo de pensamento? Será que eu falo do evangelho para tal pessoa? Meu querido amigo, eu quero dizer uma coisa para você. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Se você estiver com a armadura de Deus, pode ter certeza que o Senhor já está te protegendo. E são nas manhãs, na hora que nós levantamos, na hora que nós deitamos, dormimos, em qualquer outro lugar, que a gente precisa pedir a proteção de Deus. É só o Senhor que tem poder e Ele pode nos proteger. E talvez você hoje tenha passado por uma opressão espiritual. Talvez hoje o inimigo não está querendo que você faça algo porque simplesmente ele sabe muito bem o que vai acontecer lá na frente. Ele sabe que talvez o que você está querendo fazer, se for para a honra e glória do nome do Senhor, são coisas lícitas no reino de Deus, são coisas lícitas para você acrescentar espiritualmente na sua vida, o inimigo começa a trabalhar contra essa obra. É por isso que toda vez que eu venho aqui e eu gravo esses vídeos, às vezes as pessoas pensam, né? Deve ser muito fácil, né? Amados, isso daqui não é fácil. Porque tem vezes que dá errado, tem vezes que o computador nem liga, tem vezes que a câmera do celular nem funciona ou o áudio não sai. Então, isso já é um pequeno ponto, mas já é uma batalha. Mas o segredo está em você não desistir e você vestir a armadura de Deus. Peça a Deus proteção, sabe? Quando você sair, for viajar, qualquer outra coisa, peça a Deus para que você esteja protegido com Ele. O próprio Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui neste mundo, Ele disse: eis que estou convosco até a consumação do século. E é isso que nós devemos esperar do Senhor, que Ele esteja conosco.
mas nós precisamos viver uma vida em obediência, precisamos viver uma vida em que nós glorificamos o nome do Senhor e que também nós não vamos para a guerra espiritual, trabalhar no campo do inimigo, que nós vamos vestidos com a armadura de Deus. E portanto eu quero deixar uma mensagem aqui, uma pergunta de reflexão para você. Você já vestiu a armadura de Deus hoje? Se você ainda não orou, se você ainda não buscou a Deus, agora é o momento. E como sempre no final, eu faço uma oração aqui e juntos nós vamos buscar o nome do Senhor, tá ok? Então eu peço que você possa estar junto, buscando o nome do Senhor juntos comigo. Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, eu te agradeço e te louvo por essas palavras que aqui foram ditas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar nos protegendo de acordo com a tua vontade, que nós venhamos a trabalhar no campo do inimigo, se assim for, que nós possamos estar vestindo a tua armadura e não confiando na nossa própria carne, mas confiando que somente o Senhor é Deus e o Senhor pode nos dar a armadura suficiente para nos protegermos. Pai, que nós sejamos obedientes a Ti e que nós venhamos a todos os nossos dias lembrar de Ti, lembrar o que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Nós possamos estar buscando a proteção no Senhor, porque somente o Senhor é aquele que pode proteger e dar vida e vida em abundância. Por isso, Pai amado, eu te louvo e te agradeço hoje para todo sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado. Eu só peço que no finalzinho aqui você esteja compartilhando com seus amigos, tá? Que isso é muito importante. Um grande abraço, eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.